que a figura de vocês é muito representativa no meio da sociedade, daquilo que Deus quer. Avós, nós ficamos preocupados com os nossos netos, que eles vão crescer, porque os nossos filhos já passaram essa fase de crescimento, mas nós olhamos e vemos a preocupação que nós temos diante de uma sociedade corrompida lá fora. Dentro da sua casa, não, em nome de Jesus. Nós decretamos a vitória para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Mas nós vamos ler a palavra de Deus, e eu gostaria de falar sobre algo que é muito interessante. É um texto muito conhecido, mas porém ele me chamou a atenção também para esse dia. Eu já preguei em outras ocasiões nesse texto, mas eu queria dizer para você assim, para você mulher principalmente, o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que precisa de resolver para que você possa obter a sua vitória? Pare para pensar. Talvez você pode pensar assim: eu não devo nada a ninguém e vivo daquilo que eu tenho. Mas pare para pensar. O que você tem em casa? Parou para pensar? Então tá, vamos lá. O que é tão importante na sua vida que você não abre mão na sua casa, na sua família? Vamos lá? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Estes 7 versículos da palavra de Deus fala de uma história muito linda, de uma experiência muito maravilhosa, que nós vemos de uma mulher que praticamente ela tinha uma joia muito preciosa na sua casa, que talvez você tenha, ou todos nós temos, mas ainda não valorizamos, e precisa de ser valorizado em nome de Jesus. Aqueles que puderem ficar de pé, por gentileza, eu vou ler os versículos e os irmãos poderão responder com os números pares, por favor. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes, o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor e a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: vede ele que eu fazer, declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios por vasos, disse ao seu filho: trazem ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum, estão o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, nós estamos diante de ti, da tua palavra. Queremos, ó Deus, neste momento expressar a nossa gratidão pela provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Fala os nossos corações nessa noite através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha lugar para que possa, ó Deus, expressar no nosso meio a alegria de vida. Pois nós oramos e exaltamos a Ti em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: amém. Podeis assentar. Meus queridos, como nós falamos, estamos diante de um texto bastante conhecido e que traz para nós uma experiência muito maravilhosa de confiança. Quando nós perguntamos: o que você tem em casa? Se fosse
essa situação que envolveu essa mulher lá no passado, suponhamos que fosse aqui em Ouro Verde ou nas adjacências daqui de Ouro Verde, do nosso município. O que você faria? Se alguém perguntasse, o que você tem em casa? O que você tem em casa? De repente, é uma pergunta que ecoa em nossos ouvidos e fala aos nossos corações para que nós possamos expressar o que nós temos em casa. Quando eu paro para pensar a respeito dessa mulher, eu fico pensando que ela tinha algo de muita qualidade ali na sua casa. Primeira coisa que eu gostaria de pensar que ela tinha na sua casa e não faltava no seu altar seria oração. Sabe, queridos, quando nós queremos que o nosso vaso se enche, para que possamos expressar a alegria do Senhor sobre a nossa vida, não pode faltar oração. Oração é um alimento que envolve a nossa vida no altar do Senhor e nos dá liberdade para expressarmos com gratidão tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos e temos a liberdade de expressar diante daquilo que é o desejo do nosso coração. Quando eu paro para pensar a respeito disso, penso, aquela mulher era uma mulher de oração. E não faltava na sua casa oração. Quando nós olhamos para aquela mulher que diz que ela era uma mulher dos filhos dos profetas, chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. Quando nós olhamos lá em 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 3, diz assim, e Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Sabe quem era esse Obadias? Era o marido daquela mulher. Era um homem que servia a Acabe, um dos reis mais temidos sobre a face da terra, principalmente naquela ocasião ali em Samaria. Mas aquela mulher não temia em clamar a Deus todos os dias. Ela conhecia os preceitos de Deus e sabia que aquele que era um Deus fiel e verdadeiro poderia sustentá-la naquele momento tão difícil de fome que havia em Samaria. O seu marido era um homem fiel, temente a Deus. Ele tinha duas funções muito importantes. Ele era mordomo do rei, mas acima de tudo, ele temia ao Senhor. Ele servia ao Senhor. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Quando nós paramos para pensar sobre essa situação e começamos a pensar e a meditar nesse texto, fico eu a pensar, aquele homem, ele era fiel e ele era temente a Deus. E ele tinha uma grande companheira, a sua esposa, uma mulher de muita confiança, que não faltava na sua casa a oração, mas ela era uma mulher que tinha muitas preocupações realmente. Sabe por quê? O seu marido, embora temente a Deus e fiel, como ela relatou ao homem de Deus, mas por certo ela sabia dos apertos que ela estava passando e do que ela haveria de passar se ela não confiasse no Deus do seu esposo, que ensinou na sua casa a temer ao Senhor sobre todas as coisas. Queridos, eu fico a pensar sobre o valor daquela mulher. Uma mulher que intensamente buscava ao Senhor. Assim eu posso decifrar, porque vejo nela que ela buscou o homem de Deus, porque com confiança ela tinha, porque vivia aquele momento diante do próprio Deus. Eram momentos difíceis que tinha ali naquela cidade chamada Samaria, e porque a fome tinha alcançado aquela cidade e muitos estavam perecendo. Mas o seu marido, por ser fiel a Deus e temente a Deus, quando Acabe, aquele homem que era um carrasco muito grande, que matava, tirava a vida, para que ele pudesse conquistar bens e até mesmo ser decifrado como o homem todo-poderoso, ele levou muitos à morte. E tudo aquilo que ele não gostaria de temer acontecia. Sabe por quê? Porque Deus se fazia presente na vida daquele que era o seu mordomo, que estava ali. E quando a gente olha para isso e vê um fato muito interessante, mulheres segundo o coração de Deus. Qual é a vitória que você está precisando? O que você tem em casa?
Você tem tido uma devocional para com Deus? Você tem buscado o Senhor? Na nossa lição da escola dominical, que foi distribuída as revistas, tem ali, cada dia um texto da lição, que vai mostrando para nós uma leitura diária. Você tem examinado aqueles textos todo dia? Você tem chamado o seu filho para perto de você, ensinando essa palavra, para que eles também possam aprender a ter medo ao Senhor? Ou ainda está distante e não deu início ainda em tudo aquilo que você precisa de fazer? Meditar na palavra de Deus todos os dias e colocar também diante da situação, para que os seus filhos possam conhecer melhor quem é o seu Deus. Se ele seguir os seus passos, se ele caminhar nas suas pisadas, ele vai encontrar segurança para o seu caminho, ou ainda ele vai andar em lugares difíceis. Às vezes tem pais que estimulam os seus filhos a fazerem coisas que não agradam ao coração de Deus. Eu fico a pensar que aquele homem, todos os dias na sua casa, ele, ao caminhar para encontrar com o homem de Deus, porque temente ele era ao Deus eterno, aquele que chamou Eliseu e convocou-o como profeta para que profetizasse naquela terra e ensinasse o caminho da verdade, para que nós também pudéssemos conhecer, para alcançar a vida eterna. Eu fico a pensar, queridos, na situação que vivia, naquele transe sem falhar diante de tal situação. Havia uma grande fome, a dívida estava nas suas mãos, agora o seu marido não estava mais presente, mas por confiar plenamente que o homem de Deus podia fazer, ela vai no lugar certo. Como você tem buscado no Senhor? Mulheres segundo o coração de Deus. Você tem que saber qual é o seu valor em meio a uma sociedade tão corrompida, onde as autoridades até estimulam a morte das mulheres como se elas não tivessem nenhum valor. Quando a gente olha lá para, até mesmo dentro do mapa, quando a gente olha para a situação que envolve o nosso país, nos atolar, que colocam leis duras para sacrificar as suas próprias mulheres que ali estão. E quando a gente olha para isso e vê, quando um decreto de lei que não pode matar mulher ou meninas virgens, sabe o que ele fazia? Aquele homem com uma crueldade de Acabe e Jezabel, daquele espírito tão maldoso e maligno, eles levam aos homens a estuprar as meninas, e de repente, para ter o direito de tirar a sua vida. O que você faria nessa dureza tão grande, se chegasse ao seu conhecimento que alguém tirou a vida da sua filha de forma tão trágica? Nenhum de nós desejamos que a nossa sociedade seja desse jeito, mas queremos criar os nossos filhos para que eles sejam bons cidadãos e tenham respeito diante da sociedade. Aquele homem, ele era mordomo do rei, mas acima de tudo ele estava comprometido com a palavra de Deus. Amém, queridos? Todo sempre quando o homem de Deus passava por aquela cidade e chegava até ali, ele ia de encontro para ouvir aquilo que poderia trazer esperança para a sua casa. Quando a gente vê, queridos, dentro dessa situação, algo muito tremendo, quando acontecem essas coisas, aquela mulher vai e ensina e mostra aquele momento, não de desespero, mas algo que trazia para ela uma esperança. Se eu for até o homem de Deus, certamente ele poderá me dar uma luz, para que em meio às luzes que eu estou a passar, algo possa conhecer e me dar uma boa esperança. Às vezes nós perdemos a batalha porque recuamos diante dos desafios que está sobre nós. Mulheres segundo o coração de Deus, o que tens em casa? Quando nós olhamos para esse texto, viu Eliseu dizendo, ela disse, meu marido servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus filhos para serem servos. Aquela mulher estava aflissurada de coração, com o seu coração angustiado, porque os seus filhos seriam tomados para trabalhar como escravos, para pagar a dívida que ficou diante da morte do seu marido. De repente, aquele moço teve que falar, aquela mulher teve que fazer alguma dívida, ou algo teria que acontecer, porque tinha o seu funeral, tinha muitas coisas que precisaria fazer. Aquele moço confiava não só na sua força, mas também ele tinha o direito, porque por certo ele pagava bem as suas contas. Ele era um homem fiel e temente a Deus.
ele não devia coisa alguma. Talvez ele fez compras para abastecer a sua casa, confiando que ele ia viver mais tempo, mas veio a morte e o levou para o dragão. E de repente ficou aquela dívida. Poderia ser uma dívida momentânea, mas que trouxe preocupação para a sua esposa para aquele momento. Naquele tempo, querido, uma mulher que tinha seus filhos, e ela tinha 2 filhos, homens. Se ela não tivesse um filho homem, certamente ela estava perdida. Ela estava condenada para que pudesse ser realmente uma mulher andarilha, para pedir as coisas, para que ela pudesse, diante da sociedade, realmente mendigar o pão. Mas maravilhoso seria como as pessoas tinham um filho primogênito, principalmente se ele fosse homem, sem menosprezar as mulheres. Mas o certo é que aquela mulher estava passando por uma situação muito difícil. Seus únicos bens maiores que ela tinha, seus 2 filhos, certamente seriam apanhados e levados de dentro da sua casa, para que pudesse trabalhar como escravos para pagar a dívida que estava ainda rolando diante da situação. Quando eu paro para pensar a respeito disso, ele começa a pensar, aquela mulher, algo que não faltava na sua casa, era a oração. Talvez aquela mulher começou a falar assim: puxa vida, o Deus do meu marido, ao qual ele sempre serviu, ele pode tirar de mim essa preocupação. A palavra de Deus nos diz que lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, que ele cuidará de vós. E certamente aquela mulher lançou a sua ansiedade diante do homem de Deus, e com responsabilidade ela foi até a ele. E quando ele se aproxima ali dela e ela dele, certamente houve um diálogo, uma conversa, como nós olhamos aqui na palavra de Deus. Aquela mulher confiantemente foi ali para confessar o seu problema, algo que estava amargurando a sua alma. Eu não sei como é que está a sua vida nessa noite, ou qual a situação que você está passando. O certo é, seja qual for o seu problema, se você apresentar a Deus nessa noite, aquele que é o Deus fiel e poderoso, e Ele é pronto para cumprir os desejos do coração do homem, e com gratidão Ele tem a bênção nas mãos para dar a você, segundo o propósito do seu próprio coração. Amém, queridos? Amém. Precisamos abrir e entender um pouco mais da palavra de Deus. O inimigo, que é nosso adversário, ele tenta colocar em nós algo para que nós possamos tropeçar e cair, não encontrar força para levantar. Mas o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos purifica de todo o pecado, foi derramado para que nós possamos ter livre entrada aos céus, porque a nossa dívida já foi paga pelo valor muito grande, valor de sangue precioso que foi derramado por nós. Aquela mulher, tendo conhecimento dessa verdade, ao qual se expressa aqui, ela não deixou faltar algo da sua vida. O amor que ela tinha no seu coração era o segundo requisito que eu queria falar para nós nessa noite: oração, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aquela mulher tinha um amor muito grande pelaquele que era o seu companheiro, que deu a ela 2 filhos, mas também pelos seus próprios filhos, que foi gerado dentro do seu ventre. E ali ela tinha agora de levar a semente deste amor, e a preocupação maior de ver agora os seus filhos sendo rastreados pelaquele que era o homem que a dívida estava sendo gerada, e a data estava marcada para recolher os seus filhos. A palavra de Deus não diz quantos dias faltavam, quantos meses, ou qual tempo que iria ser recolhido. Mas o certo é que cada dia que passava, que ela não via solução para o seu problema, maior era a angústia do coração daquela que estava esperando pela sua vitória. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, mas o certo é, lança sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Amém, queridos? Nós precisamos de expressar com gratidão diante dessa situação. Às vezes nós esperamos nessa data do segundo domingo de cada ano, ou dia 8 de março, para comemorarmos o Ano Internacional da Mulher. Às vezes as mulheres pensam no empoderamento, mas eu creio plenamente que esse empoderamento que dá é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mulheres, não subjugue ser maior do que nada,
mas simplesmente aquele que é maior do que qualquer diversidade nessa vida. Ele é o seu Pai por excelência. Ele é aquele que dá a vitória para cada um de vocês, em nome de Jesus. Precisamos acreditar plenamente, porque bem sabemos que essa é a palavra de Deus. Quando nós olhamos e vemos que Eliseu lhe diz: que te hei de fazer? Aí quando a gente olha para esse ver, eu sei que o seu mulher de oração, o seu esposo dava crédito comigo mesmo depois da sua morte, mas você e seus filhos são uma extensão do seu lar, da sua casa, e ainda você tem tudo isso, você tem uma joia preciosa, e você pode agora desfrutar sim daquilo que o Senhor tem para te dar. Mas o homem de Deus pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Certamente você pode parar para pensar: o que eu preciso fazer? Um fato muito interessante, quando aquela mulher chega e de repente ele pergunta: vem cá, e o que você tem em casa? Aquela mulher parou para pensar e falou: eu tenho apenas, tenho nada, mas eu tenho apenas uma botija. Ali estava o segredo da sua vitória. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Você tem tido aquela botija na sua casa que ela não pode esvaziar de maneira nenhuma. Aquele azeite precioso que a palavra de Deus diz é certamente algo muito precioso para a nossa vida. E aí você tem que alimentar na oração, na esperança, no amor. Mas tem uma coisa que é muito interessante. Aquela mulher, ela tinha muitos amigos, não poucos, mas muitos. O significado daquelas vasilhas que ela tinha que apanhar emprestado, se ela tivesse inimizade com o vizinho da esquerda, da direita, da frente, do lado, certamente aquilo percorreria, e muitas pessoas falam assim: se o seu marido morreu, você não tem nada, como é que eu vou te emprestar? Ou você vai pagar como? Não. O homem de Deus falou absolutamente com ela: vai e toma emprestado as botijas. E algo muito interessante que me chama a atenção: não poucas, mas muitas. Amém, queridos? Amém. Enche a sua vasilha do azeite que é derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Qual o segredo da sua vitória? Oração e uma boa amizade, na qual nós precisamos de ter. O azeite está sendo derramado nessa noite aqui neste lugar, amém? Amém. E nós precisamos de nos alimentar dele, sabe por quê? Porque no decorrer dessa semana, certamente nós precisamos de fazer uso dele em todo momento da nossa vida. Ele não é coisa temporária em nossa vida, não, ele é permanente em nós. E precisamos, porque absolutamente o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre cada um de nós. E todos aqueles que buscam recebem, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele comigo. Queridos, aquela mulher precisava de receber do Senhor algo que estava incomodando a sua vida. Ela não podia perder os seus filhos. Para ela era um fim, era derrota se ela visse seus filhos sendo carregados para trabalhar como escravos naquela fazenda. Às vezes, queridos, muitas coisas nós temos abastecido lá no nossos celeiros, e quando a gente olha para receber, mesmo que você tenha muito em celeiros, mas está faltando alguma coisa. Foi isso que o Senhor falou naquela parábola daquele homem que derrubou os seus celeiros e edificou outros maiores do que aquele que ele tinha. Você, esse que tem celeiro muitos bens, come, bebe, foca e arrancade. A palavra de Deus diz assim: louco, Senhor, te pedis a tua alma que tens preparado para quem será. Você tem enchido a sua vasilha de quê? O que é que você tem na sua casa? Qual é o objetivo da sua vida diante de Deus que tem tudo para abastecer a sua vida? Queridos, estamos vivendo um momento muito difícil sobre a face da terra, e a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos permanecer fiéis até a volta do Senhor Jesus. Essa unção que foi derramada sobre a sua vida, você não pode abrir mão dela de maneira alguma. Muitas pessoas têm recuado e têm deixado de receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Às vezes, querido, gastamos nossos tempos com tantas coisas, e até mesmo provocando até inimizade diante daquilo que nós poderíamos fazer uma boa amizade.
Mas a palavra de Deus diz uma coisa que é muito interessante, que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então, queridos, aquele homem que era marido daquela mulher, ele temia o Senhor, e ele era mordomo daquele rei. Mas toda a maldade daquele homem que tinha ali, um dia ele pega, quando ele vê que Acabe estava matando todos os profetas que eram enviados até ali, o que ele fez? Ele salvou a vida de 100 homens. Ele escondeu e diz: olha só, às vezes você fala assim, poxa, aquele homem deixou uma dica muito forte. Ele escondeu aqueles profetas, aqueles homens ali, e sustentou a pão e água. Aí você para pensar a respeito da dívida que ele deixou. Sustentar 100 homens comendo e bebendo água, certamente seria muito difícil, na verdade. A dívida seria grande, mas segundo a sua fé, Deus é aquele que provê para teus servos, para te vasos emprestar a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Às vezes, querido, nós começamos a pensar a respeito do vaso do nosso coração, aonde nós precisamos de estar contrito com o Senhor todos os dias, mas em vez de esvaziarmos daquilo que nós chamamos de pecado, daquilo que pode nos levar ao caminho da perdição, abrimos mão daquilo que é essência do amor de Deus, perdemos a referência e nos deixamos expostos para que o inimigo possa encher a nossa vasilha de algo que não agrada a Deus. O adversário é perigo em colocar na nossa mesa algo que não agrada a Deus. Aquela mulher, certamente ela poderia ter pensado: o que eu vou fazer agora? Não tenho mais nada a fazer. Daqui a pouco eles vão entrar daqui de casa dentro, eu sou obrigado a entregar meus filhos. Como é que vai ser essa separação entre mim e os meus 2 filhos? Certamente eles vão perecer lá com saudade, eu vou acabar morrendo por aqui. Eu preciso de clamar, eu preciso de orar ainda mais, eu preciso de fortalecer a minha casa. Queridos, como está o seu relacionamento conjugal? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Às vezes o tempo está passando e a unção de Deus está pronta para ser derramada sobre a sua vida, para que você possa induzir os seus filhos a andar no caminho do Senhor. E muitas vezes você tem se levantado para as suas atividades, mas não tem deixado nada para que possa conduzi-los a um caminho que possa levá-los à salvação. Tantos bens conquistados, mas porém a sua vasilha ainda está vazia. E às vezes não tomamos conta daquilo que nós podemos apresentar para Deus. Precisamos de abrir os nossos olhos e entender daquilo que é a mais pura da verdade, que é a palavra de Deus. Não perca tempo. Sabe, queridos? Às vezes nós paramos para pensar. Deus estava pronto para dar a bênção àquela mulher. Ela estava frente a frente com aquele que poderia interceder por ela. E ela clama e diz para ele: olha, meu marido era fiel e temente, era um seguidor dos profetas que aqui apareciam. Eliseu tinha conhecimento de quem era aquele moço e sabia das necessidades que tinha aquela mulher. Foi por isso que Deus o enviou ali, para que pudesse profetizar naquela cidade. Pai, profetiza essa verdade aos corações daqueles que precisam ouvir, para que possam encher as suas vasilhas, não pouco, mas muito. Quando a gente olha para essa terceira coisa que é muito interessante na vida daquela mulher, para que ela pudesse alcançar a sua vitória: amizade. Eu me lembro quando eu ainda era bem adolescente, meu pai falou assim: tudo aquilo que você construir, construa com muito amor. Ele falava para nós os filhos assim. Mas se você quer construir algo que seja para sempre, construa a amizade. Tenha boa amizade com o vizinho da esquerda, da direita, por todos os lados, porque o que você mais precisa
é daquele que está ao seu lado no momento das dificuldades. Aquela mulher chama os seus 2 filhos e fala para eles aquilo que ela tinha ouvido da boca do homem de Deus. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. De repente você está diante de uma batalha dura e aferrenha, e às vezes diante da situação você pensa: o que é que eu vou fazer agora? Eu não sei mais o que fazer, já fiz de tudo. Não fez. Se o problema ainda não foi resolvido, você ainda não fez tudo o que você deveria fazer. Está faltando algo em você. Às vezes tuas mãos estão vazias diante do Senhor. Uma ocasião, ainda na minha juventude, na igreja onde a gente era membro, tinha uma mocidade muito grande. E era uma igreja muito grande. Eu me lembro que nós participamos de uma programação que fazia Deixa eu ver as suas mãos. E foi algo apavorante e assustante para aqueles que não conheciam essa história. E de repente alguém que se posicionava lá na frente, e cada um daqueles que entrava como personagem para aquele teatro que estava apresentando, uma poreia no fundo de muita verdade, e cada um chegava e apresentava, e abria suas mãos, e era como se Jesus estivesse aí: deixa eu ver as suas mãos, mostra-me as suas mãos. Aquela mulher que estava ali, ela precisava de mostrar as suas mãos, aquilo que ela estava passando naquele momento tão angustiante da sua vida. Nessa noite eu queria dizer para você: eu não sei qual a luta que você tem que enfrentar. Temos lutas adversas. Talvez o seu problema seja algo que está te sufocando, que está te apertando, que está te maltratando, que não está te dando liberdade, ou você não está sentindo essa liberdade, ele está sendo acorrentada, está sendo amarrado, porque tem pecado que leva o homem à condenação eterna. Não basta nós estarmos somente na casa do Senhor, não basta ser somente temente ao Senhor, mas devemos servi-lo em espírito e verdade, apresentar a Deus o nosso louvor com gratidão por mais um dia de vida que o Senhor tem concedido a nós. Precisamos abrir o nosso coração e entender essa verdade. Aquela mulher sabia das lutas que o seu marido havia enfrentado, e tinha conhecimento também, porque ele também fazia parte daquela luta. Mas infelizmente a situação recaiu sobre aquela mulher. Mas por ela saber que o seu esposo era um homem fiel e temente, ele era aquele homem que era o provedor daquela casa. Ele saía, mesmo em Samaria, quando estava ali passando por aquela situação tão caótica de fome que estava acontecendo ali, os riachos estavam se secando e eles não sabiam o que fazer. Aquele homem, simplesmente, ele deu um exemplo muito grande, mesmo em lutas que ele estava passando. Ele sustentou 100 homens de Deus com pão e água. Não sei quantos dias, mas o certo é que ali ele sustentou em meio à fome e à sede que estava naquele lugar. O que você tem feito na sua vida? A palavra de Deus diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Nessa noite você está aqui, na presença do Senhor. Às vezes as dificuldades que você tem enfrentado não é a mesma dificuldade que eu estou enfrentando. As lutas que vêm sobre nós, por mais pesada que ela seja, mas nós temos que lembrar de uma coisa: Jesus foi aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa dor. Ele tomou sobre si todo o castigo que era desejado e que era para nós passarmos, se é que nós encontraríamos força para passar. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, movido pela sua graça, pela graça do Pai. Ali ele estava para nos dar a liberdade, para que em Cristo nós nos tornemos nova criatura diante do Senhor. Amém, queridos? Mulheres de Deus, você é um ser todo especial. Homens de Deus, valorize a sua esposa, valorize a sua família. Não estimule os seus filhos ao erro, que muitas vezes já vi pais até mesmo expressar algo que denigre a imagem daquele que é o Criador e sustentador das nossas vidas.
estimulando os filhos ao sexo ilícito, ao desrespeito às filhas de alguma família. Eu falo isso com muita autoridade. Eu namorava com a minha esposa quando eu ficava em meu pai me sentou a uma mesa, juntamente com minha mãe. Eu ainda, na minha adolescência, sabe o que foi que ele falou para mim? Falou o seguinte: meu filho, você tem 5 irmãs, preste atenção em uma coisa, não desrespeite a filha de ninguém, mas respeite aquelas meninas que estão pertinho de você, ou que são suas namoradas. Respeite. Sabe por quê? Faça isso como se fosse uma das suas irmãs, porque se você respeitar a família dos outros, haverá respeito também dentro da minha própria casa. A palavra sabe que eu carrego comigo aqui dentro do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mães que aqui estão, pais que aqui estão, não perca o seu referencial como família, mas chame o seu filho para perto da sua mesa. Mesmo que as suas vasilhas estejam vazias, pegue a vasilha única que você tem, que simboliza a unção do Senhor que está sobre a sua vida. Compartilhe com eles para que eles possam trazer o vazio de si para serem cheios do azeite da palavra de Deus. Foi isso que ela mulher fez. A sua amizade, o seu amor e a sua fidelidade para o Deus do seu marido, que trouxe para dentro da sua casa um refrigério para a sua alma, pôde transportar ao ponto de que ela pôde dizer: traga mais vasilhas. Não tem mais. Aí cessou. E um fato interessante que me chama a atenção: o homem de Deus chega por mais uma vez a sua presença e diz: agora você vai e vende, pague a sua dívida e viva do resto. Quanto tempo você teria esperado? Talvez alguns anos da sua vida que já se perdeu e já foi embora. Mas não renove aquilo que se perdeu, deixando para trás e olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. E no nome de Jesus, Deus pode te dar a sua vitória. Amém, queridos? Amém. Mulheres de Deus, eu não sei como está a sua casa. Talvez você tenha esperado ainda pela doce promessa do Senhor para o seu coração. Mas não se estribe no seu próprio conhecimento, mas coloque diante de Deus a sua vida. Porque aquele que é fiel para cumprir, ele está se posicionando aqui nessa noite para te dar a sua vitória em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vasilha, eu não sei como é que está a sua casa. Tempos de luta nós temos passado, mas eu gostaria que nessa noite você refletisse uma coisa. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração, faça como aquela mulher, e eu tenho certeza de que muitas vasilhas vazias estarão nas suas mãos para encher do Espírito, que é o nosso Consolador fiel. Quando Jesus foi para os céus, ele olhou para os seus discípulos, os demais que ali estavam, encontrados em Jerusalém, e ali ele derramou o seu Espírito e soprou sobre todos aqueles que ali estavam, e começou a encher cada um do Espírito Santo do Senhor, para a propagação deste Evangelho, que é o Evangelho da paz, em nome de Jesus. Sabe, queridos, para concluir essa palavra aqui, aquelas mulheres
que é movido pela ignorância e tem estado perdendo a sua vida, porque os homens estupravam, maltratavam, num país onde não pode expressar o nome do Senhor. Eu vi um vídeo com multidões de mulheres, homens e crianças fazendo, sabe o quê? Deixando os ensinamentos dos ayatollahs para conclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas, em nome de Jesus. Vasilhas que estavam vazias, mas agora que com a promessa dada de profetas, de homens de Deus, que valorosamente colocaram diante de uma nação que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós vamos ouvir nessa noite mais uma canção. Quero continuar no ministério do louvor, que veio aqui à frente da tarde. E quando nós ouvimos ou cantamos essa canção, eu queria te convidar, você, mamãe, você, mulheres segundo o coração de Deus, que aqui estão, você que ainda não tem nem sequer um namorado, mas você é um projeto daquilo que o Senhor tem preparado para que você seja uma família, ou que você tenha uma família. Abra o seu coração nessa noite, para que você possa obter o direito dessas promessas do Senhor em nome de Jesus. Eu queria pedir um dos irmãos, por gentileza, de irmão mal, não, para que irmão chega, por favor. Tirar a sua frase aqui, por gentileza. Obrigado, Amém? Vamos colocar de pé nesse momento. Vamos declarar para Jesus nessa noite que o nome dele é lindo. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de glória, e sem ti se revelou, ó bonito esse nome. Veio pra nos resgatar.
Às vezes nós paramos para pensar a respeito dessa situação. Podemos isso não. Imagina a alegria daquela mulher, depois das lutas que ela enfrentou, se fosse hoje, imagina, se ela entrasse aqui nessa noite e recebesse do Senhor essa porção, ela ia chamar os filhos dela agora com um sorriso, com alegria, e falar assim: olha, Deus mudou a nossa sorte. E nessa noite Deus está mudando a sua sorte em nome de Jesus. Mas nós para isso precisamos de colocar nossa vida diante do Senhor, para que possamos dizer: o nome de Jesus tem poder, porque Ele é invencível. As lutas que eu enfrentei, as vasilhas estavam vazias, só me restava uma botija, e a cada dia que passava, mais me preocupava. Mas hoje, Deus mudou minha sorte. Olha para mim, meus filhos, de repente daquela alegria, eu fico imaginando isso, a alegria de ter agora os seus filhos fazendo: ninguém vai tirá-los da minha mão, porque Deus restituiu a minha vida. Nessa noite Deus quer restituir a sua vida, porque aquilo que Ele conquistou foi para o seu desfrute, foi para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para você. Em nome de Jesus. Quantos estão aqui nessa noite que às vezes estão com sua botija, está na rapa, está bem pouco e precisa de renovar tudo? Talvez você ainda não parou para pensar, mas na medida da sua fé, da sua confiança, Ele fala: entrega o teu caminho, Senhor, confia, e tudo Ele, Deus quer fazer grandes maravilhas na sua vida. Apresente a sua botija vazia nessa noite, e Ele vai encher da sua graça em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite que está com sua vasilha, de repente está no fiapo, está acabando, a força tem sido pequena, mas precisa de renovar. E hoje aqui nessa noite eu estou querendo colocar diante do Senhor, fala: Senhor, renova, Senhor, a minha vasilha. Ela não pode estar vazia, mas ela precisa de ser renovada em nome de Jesus. Alguém? Levanta assim a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Nós vamos orar neste momento, e depois nós vamos fazer algo que Deus tocou no meu coração nessa noite, e depois nós vamos, antes de encerrar, mas nós vamos fazer um negócio diferente hoje aqui nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos na Tua presença, porque a vitória que o Senhor deu ao Teu Filho lá na cruz do Calvário, porque ao terceiro dia Ele ressurgiu para nos dar essa certeza de vitória, ao qual nós encontramos no Senhor. Obrigado, Senhor, porque lá no passado a Tua palavra foi fiel e mostrou para nós o tanto que é necessário a fidelidade de estarmos buscando no Senhor, porque o Senhor é o Deus que provê tudo para nós. Assim como o Senhor, ó Deus, proveu para aquela mulher, e teve agora, Deus, os seus filhos sentados à sua mesa, e pôde regozijar e cantar de alegria, porque tudo que ela precisava, o Senhor lhe concedeu. Pai, nessa noite também nós colocamos diante do Senhor as vidas que aqui estão, cada um de nós, principalmente aqueles que levantaram as suas mãos, ó Deus. Enche, ó Deus, as suas vasilhas do teu azeite precioso, ó Deus. Que possa sair daqui cheio da tua graça, cheio da tua unção, nos derramar da tua unção, que possamos sair daqui com ousadia em nome de Jesus. Nós oramos em nome daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, Senhor, amém. Amém. Podem se sentar, homens. Vocês podem ficar aqui, por gentileza. Eu quero convidar a todas as mulheres para que venham aqui na frente. Mulheres não poucas, mas muitas. Desses bancos vazios, pode vir. Vem Maria. Vem Maria. Vem. Você pode vir. Ó, você pode ocupar esse espaço aqui na frente.